iniciando aqui a nossa reunião. É, E as novidades de hoje, gente? O que que vocês acharam? Ouviram? Incrível, né? Eu tô até eufórica aqui. Difícil até de organizar as ideias. Coisa boa, né? Não, e ainda o Paulo, quando foi falar, me disse que o kit valia ah, 11 PVs, e depois ele, oh, me enganei, vale 25. Eu disse, opa, tá bom, tá melhorando, né? Então, finalmente, né, conforme a gente recebeu as instruções no ano passado ainda no leadership, agora esse ano, então, finalmente foi lançado a partir de amanhã o Clube de Vantagens, que o kit não é igual a esse os olhos, né? Mas o kit ele vem na cor cinza, tá? Não vem nesse roxinho aqui a cor. Esse kit ele continua valendo, continua lá no o kit de apresentação, ele continua valendo, mas agora existe um outro kit de cadastramento, que é o kit essencial, né? É claro, obviamente, por mais que ele valha 25 PVs, que a gente sempre usa a mesma estratégia, começa sempre a apresentar do maior para o menor, e eu vou deixar esse daqui no bolso guardado, caso a pessoa não se decida pelos outros. Né? Porque a gente sabe que sempre é mais vantajoso, né, os demais kits em função do desconto e tudo mais. Contudo, eu vejo que aqui a gente pega aquele nicho de mercado que geralmente, né, faz a compra que vem, né, assim, de um marketing multinível, onde os produtos têm um valor, né, agregado menor. Então, a gente vai pegar um nicho de mercado aí de Natura, de Avon, de uma série aí de possibilidades aí que se abrem também. E o que se quer é isso, né? Não é um óleo em cada casa, mas é, como disse ele falou, é um viciado em cada casa. Aí depois ele voltou e disse: não, não, os óleos são virtuosos, então é um virtuoso em cada casa. Eu digo que a gente é tudo cheirado mesmo, então cheira, passa e toma, né? Daí depois ele voltou: não, não, não é um viciado, é um virtuoso em cada casa. Mas bacana, né? Eu quero ouvir vocês sobre isso. O que que vocês acharam? Como é que vocês sentiram? Dúvidas? Aqui eu escrevi algumas coisas. Então, o valor do kit ele é R$ 250, já está incluso a taxa de cadastro, esses 250 é referente à inscrição, é referente aos três óleos e é referente ao expositor de acrílico que vem junto, que não é uma caixa, graças a Deus, porque esses óleos precisam sair da caixa, assim como a nossa mente também precisa sair da caixa. Então, é um expositor aberto, onde tem as perfurações ali, que cabem óleos de 5 ml, cabem 12 óleos de 5 ml, não tem o buraco ali para 15 ml, eles vão lançar ainda esse expositor para 15 ml, são 12 óleos de 5, é 250 mais o frete, que esse primeiro frete é R$ 32. Aí, se no mês seguinte a pessoa quiser participar do programa de vantagem, ou do clube de vantagens, do programa de vantagens, né? Eles chamam de clube de vantagens, qualquer produto que ela comprar, ela já começa com 10% e já começa a pontuar. Mas ela chega no máximo, enquanto cliente preferencial, a 20% aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil. Eles estão em grande contato com o pessoal agora de Portugal, eles querem afinar essa conversa com Portugal. Olha que legal, Adri, aí, né? Então, é, e o consultor, como nós, continuamos fazendo o nosso programa do LRP, chegar até 30% e continuamos pagando frete daí de R$ 32. Existe uma redução do frete para quem é cliente preferencial, mas também existe uma redução, né, do percentual de cashback. Então, o frete passa a ser para o cliente preferencial, que comprar continuamente
ao longo dos meses, ele passa a ser R$ 9,90. Eu não coloquei aqui o valor do frete, né? Eu coloquei só lá no grupo do WhatsApp. Quero ouvir vocês sobre isso. Rafa, o LRP vai ser só para gente ou se a pessoa já tem o LRP, o programa de fidelidade, ela vai escolher participar daquele ou desse ou não? Não tem uma escolha. Todos que já têm o cadastro LRP? como consultor, ele não tem como escolher, é LRP, consultor só faz LRP. Agora, se Sim, a pessoa mas for para o cliente cliente. preferencial, né, e já tiver, por exemplo, nos 30%, porque tem gente que tem o cadastro como cliente preferencial, que já tiver no 30%, o que é muito difícil, porque o que eles colocam que só 10% dos clientes preferenciais têm 30%, ele continua com os 30%, daí continua igual. Agora, se ele quiser optar, né, para pagar só o 9,90 ali, aí Vai para o clube de vantagens. daí ele vai para o clube de vantagens, mas só Tá, chega até 20, né? tá. Porque aí é essa escolha, né? Ou eu vou 20 e pago 9,90, ou eu continuo lá, daí tem que ver o percentual de cada um que já tem de cashback, Tá. tá? Mas consultor, quem fez o cadastro como consultor, não consegue entrar no clube de vantagens. Compreende? Mais alguma dúvida? Possivelmente terão outras dúvidas também, né? Que a gente também vai esclarecendo aqui conforme eles também forem nos Parcelamento continua a mesma coisa, acima de R$ 300. acima de 300, é. Então o negócio é vender. Se for cadastrar com esse kit, bota o kit e bota um óleo de coco junto que já Um dá óleo de 300, coco, foi né? o que eu pensei. É. 250 mais 85 já fecha 300, parcela em 3 vezes daí. Tá? É bacana, né? Porque daí ficaria 25 PVs mais o PV do óleo de coco. Acho que não sei se é 12 ou 13, nunca lembro o óleo de coco. Eu confundo um pouco o óleo de coco com os PVs, então já dá uns 30 e poucos PVs aí de cadastramento, né? Claro, a gente não ganha tanto nisso, só que a gente vai ganhar na fidelidade, né? Porque todo mês a pessoa vai querer comprar, ainda mais brasileiro que adora fazer coleção, né? A gente comprava álbum de figurinha quando tem Copa. Então, brasileiro adora fazer coleção, a gente compra parcelado. Então, agora eles optaram. Adorei a ideia do expositor ali, né? E expositor aberto, inclusive para mostrar os olhos que a pessoa tem, né? O brasileiro gosta de mostrar. Então, vamos lá, vamos expandir aí essa abundância. Beleza? É isso? Ô, A Rafa, partir de eles falaram amanhã. que pode comprar mais de um? A pessoa pode escolher mais dois para colocar no cadastro? Falaram que pode. Eu lembro que falaram que pode, sim. Se ela quiser fazer o cadastro com esse kit e comprar mais outros óleos para chegar a 100, por exemplo, para ganhar o clube o brinde do clube, pode também, tá? Não tem problema. Ele é um kit de acesso. Como os outros, né? Que também a gente. Ah, entendi o que tu queres dizer. Eles Mas eles falaram falaram ali que na pode. voz que pode. Que Eles pode. falaram que pode. Daí você bota a opção de dois kits desse. Então a É. pessoa vai pagar duas vezes esse Uhum, valor, né? é. É claro, assim, que se for só se a pessoa quiser o expositor também, né? Porque, na verdade, o kit de apresentação, se tu vai ver ali, o kit precisa de 112, né? Mas esse valor é em função do expositor, né, que tem. Mas eles falaram que É, pode, sim. é que já me perguntaram por causa do expositor, exatamente. É. Vai ter gente já produzindo esse expositor, eu já tô vendo, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver, né, o que se processa. Eu acho que vai ficar bem melhor. O que que vai acontecer, gente? Vai ser dada autonomia! Os filhos vão sair de casa! Cada um vai fazer compra nas suas contas, o que é maravilhoso. Portanto, atente-se e reposicione cadastro que precisa ser reposicionado. Estruturem seu poder de 3. Prestem muita atenção nisso. Agora é hora de organizar. Já deveria a casa estar organizada, né? Mas organizem essas estruturas, porque agora o negócio vai. Que agora é aquele momento de voltar a conversar com quem estava cadastrado, que não fazia a compra porque não queria pagar o frete de R$ 32.
Agora ele vai pagar 9,90. Não só querer pagar o frete, não queria pagar o frete, não queria ter, no mínimo, um compromisso de 50 PVs mensais, né? Porque realmente, para quem é cliente, às vezes só quer comprar um Wide Warranty e pagar um frete de 9,90. Cara, todo mundo vai botar esses cadastros agora para rodar. E façam mesmo, né? Botem em movimento o benefício que cada um tem. Vanessa, tu quer falar algo? Sim, esse display vai estar disponível só nesse kit de cadastramento, não vai estar disponível para quem quiser comprar que já é cadastrado, né? Isso eles não comentaram, que eu saiba é só realmente no kit, mas você já viram o display? Como é que é? Ele é bem bonito, assim, isso aqui é uma base, mais um display em cima, assim, com de acrílico, ele é meio dourado a base, né? E aí é uma coisa simples, assim, não é muito, mas bem legal. Jaqueline, Rafa, quem já é cadastrado como cliente preferencial e ainda fez o pedido, eu acho que foi essa pergunta da Adri ali no início, né? Mas daí me veio agora essa dúvida de novo, só para confirmar a informação. É, a partir desse mês, por exemplo, se amanhã ela for fazer o pedido desse mês, ela já paga 9,90 ou não? Só do mês que segundo o vem? Como é que Paulo, vai ser isso? sim, é só 9,90. Segundo o Paulo, sim. Por exemplo, foi cadastrada mês passado como cliente preferencial e amanhã vai fazer um pedido, ela já pagaria 9,90. Ou foi cadastrada 5 meses atrás, mês passado fez um pedido, que ela pagou 32. No segundo mês consecutivo, não pode ter vazio, ali não pode ter gap entre esses 2 meses. Nesse segundo mês ela já passa a pagar 9,90. Aí, digamos que em maio ela não compra nada. Daí, em junho, ela vai voltar nos R$ 32 de frete. Daí, em julho, ela compra de novo. Daí, em julho, ela paga 9,90. Entendi. Então, Compreende? para quem já é cadastrado e está com a conta inativa lá, faz tempo que não compra, a primeira compra vai ser 32, e depois só no mês seguinte é que ela vai pagar 9,90. Também segue a mesma regra, Não sei, Adri. Se ela está né? inativa, se já vai. Deveria ser. Deveria Porque a seguir pessoa essa pode regra. Ah, se essa interessar e pergunta querer. ninguém fez, Tá. tá? Eu não sei te dizer. Segundo eles, seria. Porque tudo é novo, né? Tá começando agora, né? Então, o que ele falou é: quem se cadastrou mês passado e já pagou 32, no segundo mês, esse mês, se for fazer uma compra, já entra no 9,90, sendo só cliente preferencial. Portanto, cadastrem sempre só como cliente preferencial. É porque eles falaram que a ideia é manter essa fidelidade, que não vai ter o programa, não vai ter o LRP, aquele recorrente, né? A pessoa não vai se cadastrar num pedido recorrente. Então, provavelmente sim, é no 9,90 no segundo mês. Se ela No estiver segundo parada, mês. ela vai pagar 32. A partir do segundo mês consecutivo, ela vai começar a pagar 9,90. Eu acredito que é isso, porque daí vai fazer com que a pessoa É. compre todo mês, né? Possivelmente sim, mas essa pergunta não foi feita desta forma, né? Mas possivelmente sim. Então é melhor já falar para a pessoa, ó, no primeiro mês tu ainda paga, né? Ah, tô com a conta parada. Beleza, no primeiro mês tu vai ainda pagar 32, mas depois nos outros é 9,90. Amanhã sai, É, eu, né? As regras, daí a gente vê certinho antes de divulgar, né? Vê também com os gerentes de conta, né? essa pergunta me veio porque eu já fiquei pensando nos clientes que compraram Bogo mês passado, que Aham, pagaram, né, 32, então incentivar eles esse mês, ó, ainda tem alguns dias, você pode pagar só 9,90. aham. Continua que aí no mês que vem você paga 9,90 de novo, né? Maravilha, né? Para botar essas contas ativas de bogo do mês passado, agora rodar tudo com frete de Não deixar 9,90, perder, né? né? Porque, É tipo assim, a verdade, pessoa Jaque. gastou no Bogo, daí não quer gastar esse mês, mas tem um incentivo, vamos lá. Ah, já tem ali os pontinhos do mês passado, já entrou na conta, eles já viram que entrou hoje, os PVs, né? Então, olha só, bora agora fazer um movimento. Então, o que que esse mês, né? Eu acho que eu me propus a falar com vocês hoje, semana que vem, sobre a questão do PIPES. E hoje, inclusive, eu passei novamente aquela apostila da Alice Sedgwick,
que é quase 3 vezes Presidential Diamond ainda do Terra, né? Tá quase chegando lá. Então, vamos seguir o que ela já fez? Se ela já fez, já escreveu, deu certo para ela, vai dar certo para todo mundo, porque quem segue isso ali, dá certo. Né? Que é o quê? Ah, ela fala a Elite em 6 semanas, a Pamela lançou o Tropa de Elite. É o Pipes, gente, que está lá em todos os guias. Mas o que eu vejo, assim, que para a gente aqui, na reunião, para que seja uma forma bem prática, né? E a gente consiga identificar essas ações, então, estudar aquele material, ler aquele material, anotar, e a gente aqui juntas, a gente compor aqui essas ações. Lembrando que cada nível desse, que cada uma de nós estamos em diferentes eh, patamares aqui dessa escada, mas todo mundo está subindo, né? E todo mundo vai subir, porque uma hora todo mundo vai chegar lá. A gente sabe que o Elite, antes do Elite ainda tem o Executivo, tem o Director, tem o Manager, a gente sabe disso. Mas o Elite é a base de tudo, né? Que a gente viva, chega a Presidential Diamond com aquele brilho no olhar e aquele pozinho do amor aqui do Elite sempre no coração. Essa energia do Elite, ela não pode se perder em nenhum momento, mesmo que você tá subindo, já chegou a Presidential Diamond, a energia do Elite tem que estar em ti, é uma soma aqui, mais do que uma soma, é uma sinergia, uma multiplicação aqui, né? Não é porque você está aqui que você esqueceu aqui, não, volta sempre à base, volta sempre para a base. E o Elite, essas crenças, e essas crenças elas são muito fortes, né? É, o Elite é a crença no produto, é aquela pessoa que apresenta, né, com todo entusiasmo, aquele óleo essencial como algo extraordinário, que compartilha com paixão, não só com paixão, é com paixão mesmo, porque ela sente a necessidade do outro. Não é nem uma questão de empatia, né? Porque a gente nem se coloca no lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. Não ocupe o lugar de ninguém. Mas é com compaixão mesmo, né? Sentindo a necessidade do que o outro está precisando. O Premier, né? Lembrar a crença na empresa, na oportunidade, no modelo de negócio. Isso tem que estar muito claro, né? Porque quando chega alguém ali aqui no produto, geralmente é aquela coisa, né, que vem com as objeções. Ai, é caro. Ai, eu não sei o quê. Eu não tenho tempo. Eu vou perguntar para meu marido. Então, a gente tem que estar sabendo lidar com essas objeções e amando essas objeções. Esse buraco eu já conheço, esse aqui eu sei contornar. O Premier, que é a crença na empresa, na oportunidade, né? Quando chega aquela objeção assim, isso é pirâmide. Isso aí sei lá, é um modelo de negócio que não dá certo. Você tem que ter clareza e você tem que ter essa crença realmente, né? Em saber que você está trabalhando com a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Então tem que ter domínio desses números, do que é a do termo. O Silver, né? Eu que conheço muito bem esse patamar, que para mim esse patamar é um patamar grande, que é a crença em você mesmo. Então eu tive que buscar, inclusive, mentorias aí, fazer muito exercício aí. Para mim foi muito fácil ter subido para o Elite, do Premier, para o Silver. Agora aqui eu dei uma estacionada. Estou contando sobre a minha história, Rafaela, né? Então, o Gold já vai para a questão do seu motivo, né? O porquê, né? É claro que esse motivo ele fica muito maior aqui no Diamond, ele se amplia, né? Ele quase o legado do Presidential Diamond. Então, cada nível vai ter a sua crença, que não é em relação ao outro, é a gente mesmo. E que a gente vai ter que trabalhar dentro da gente. Porque se a gente não trabalha aqui dentro, o próximo nível é difícil de se alcançar. E aí a gente tem o PIPES, que a gente tanto fala, né? O P do prepare, ou do preparar, porque essas letras elas estão das palavras em inglês, né? O prepare, invite, que é o invitation, que é convidar,
o present, que é o apresentar, o enroll, que é cadastrar, o support, que é apoiar. Então, perceba, esse fluxo ele tem que entrar e não pode ter vazamento em nenhuma dessas conexões aqui. E perceba se está tendo vazamento em alguma conexão aqui, né? E existe e cada guia desse ele vai explicar detalhadamente cada item desse, e é isso que a gente vai conversar nessas 2 semanas. E existe um tempo, né, de apresentar para a pessoa, daí você entra em contato com ela depois de 2 dias, aí depois disso você convida ela para aula, 48 horas antes desse encontro você lembra ela, às vezes mesmo lembrando, 48 horas, 2 horas antes você passa de novo mensagem, né? E aí você vai fazer essa apresentação que eles chamam muito de class nos Estados Unidos, né? Mas aqui a gente sabe que tem infinitas possibilidades de se fazer, às vezes é até um café. E depois disso você faz a parte do apoiar, né? De forma genérica aqui. E o ideal é que o cadastramento aconteça ali, no final da aula, porque senão depois a gente sabe, né, na pele o quanto que é de energia. Se passou mais do que 24 horas ali do evento e o cadastro ainda não aconteceu, geralmente esse cadastro não acontece, né? Porque botou a cabeça no travesseiro, aí as inúmeras justificativas elas aparecem aí para a mente, né? Que não quer sair, como diz a Mariana, da merda quentinha, não quer sair do movimento, não quer fazer o movimento, né? Trava, ai, não vou. Né? E aí, então, e a gente tem que fazer isso, assim, fazer esse direcionamento, né? Para que isso aconteça naquele momento. E aí eu quero agora ali, olha só, a Rafaela não veio, agora a Rafaela começou a fazer perguntas. Ah, a Rafaela está colocando seu lado em ação, fazendo perguntas, aprendeu a fazer perguntas finalmente, Rafaela. Eu quero que juntas que a gente possa construir quais são essas atividades. Como eu sei que vocês já estudaram esse material da Alice, eu quero que juntas a gente fale e coloque aqui quais são as atividades que vocês entendem como preparar-se. Prova oral agora. Vamos fazer só 3, tá? Vamos fazer o preparar. Vamos ver o que a gente chegou. Senão a gente faz só o preparar. Rafa, mas esse preparar é de preparar, se preparar ou preparar o cliente? Tudo. Tá. Porque para mim, se for no se preparar, seria, né, estudar ali sobre os olhos um pouquinho, me preparar para a aula, para a apresentação. Olhos. E quantos olhos tu acha, Jaque, que a gente tem que estudar e a gente tem que saber? No mínimo um, que é o que você vai contar a tua experiência e falar daquilo. Pode ser aquele, o super. Mas depois, né, no caminhar, os 12 do kit ali fazem o serviço. Saber sobre os 12 do kit tá numa primeira apresentação, assim, né? Eu acho que tá ok. Sumiu Mas, o tipo, meu... comecei hoje com os olhos e quero apresentar para alguém. Saiba falar sobre um. Isso que eu penso. Estudar os olhos, então. Oi, meninas. Vou falar Oi. também, cheguei agora. Eu acho que também estudar um pouco sobre a pessoa, as necessidades da pessoa, para a gente saber falar através disso, né? Ver qual que é o foco dela, se ela já, qual que é o estilo de vida dela. É uma das coisas que eu faço também. Tentar entender um pouco mais da necessidade daquela pessoa, com o que vai ser ideal que eu vou apresentar para ela, que vai impactar a vida dela naquele momento. Seria esse sentir, né? Mais do que até estudar, né, Ana? As necessidades, ouvir, Sim. né, essa pessoa. Legal. Vou falar uma coisinha aqui também, que pode ser, algumas podem achar besteira, mas
É viver, usar, Viver. Uhum. experienciar, Verdade. senão Usar, experienciar, né? Uhum. Isso eu falo até para o pessoal da minha equipe, assim, né? Como que você vai falar de algo que você não vive, né? Uhum. Como que você vai contar se você não utiliza, se você não faz uso? Não vai, aquela experiência também não vai gerar impacto, a experiência do vizinho, da Rafa, da sua, é a experiência da Ana para cliente da Ana, né? No que isso Uhum. ajudou na Ana? Claro que eu sempre levo algumas amostras, assim, de experiências de outras pessoas, feedbacks, sabe? Isso me ajuda bastante Isso é também. fundamental. Depoimentos, né? É isso? Depoimentos de experiências de outras pessoas, né? Isso, os depoimentos são muito legais também, porque geralmente a pessoa vem de sempre gente que não acreditava, de pessoas desacreditadas, e aí quando Uhum. usa, né, viu que aquilo foi bom e daí vem com um feedback Uhum. maravilhoso. E aí, mais o que que a gente tem aí para se preparar para o nosso negócio decolar? Eu gosto de preparar o ambiente também, pensar no local, como Uhum. aprendi com as meninas, frutinhas com os olhos, água saborizada, o difusor ligado. De forma simples também, né, Ana? Não precisa ser banquete, né? De forma Sim, simples, com frutas, algo assim conectado à essência do óleo, né? Não adianta botar um monte de coisa industrializada, né? É descascar mais e desempacotar menos, né? sim. Frutas, água. E mais o quê? O que que a gente pode colocar aqui, que é o preparar? Que está lá no material da Alice. Eu acho que vai ali, era o que eu ia falar um pouquinho, quando a Ana falou ali também, né, sobre sentir a pessoa e dos depoimentos, mas é sentir a gente e contar a nossa história também. Se preparar é isso, faz parte disso também, eu acho, sabe? Saber contar a nossa história ali no dia, né? Por que que eu tô aqui, como que eu cheguei aqui, a transformação que os olhos fizeram em mim. Então, dar o seu autodepoimento, não sei se seria assim, né? Contar Uhum, a própria história que conecta. E esse contar a história também eu vejo como um jeito de preparar o cliente para o que ele vai ouvir depois. Né? Que uhum. falou das amostras também é um jeito da gente preparar o cliente. Mas aqui Ah. fluiu para uma situação já da aula, né? Tipo, a pessoa já está ali na aula. Não, não, não. A amostra é uma preparação. É fundamental. Inclusive, no material da Alice, ela fala: se você convida alguém e você não deu a amostra, você falhou em mostrar. Você fala menos, né? E oferece o que aquela pessoa está precisando. Porque quando sem amostra, você falha se você convida para aula. Ela diz que com a amostra é o que a pessoa precisa para sentir, né? E depois tu vai ter pessoas replicando esse negócio. Quando a gente só convida para aula, a pessoa às vezes pode se sentir obrigada a ir, né? E o que é necessário é você entregar a amostra para a pessoa se sentir importante. Você dizer assim, olha, no meu negócio eu tenho 10 amostras por mês que eu posso dar. E essa aqui, ela é especial para você. Eu lembrei de você. Falar o nome da pessoa e é uma amostra. Não é um monte de amostra. E é óleo puro. Não é um rolão que vai durar 3 meses. Ô, Rafa, é até interessante falar, né, que eu escutei ela falando uma vez, que às vezes a gente tem aquela visão que a amostra tem que ser no vidrinho, frasquinho de 1 Uhum, ml, mas a amostra é qualquer experiência que você abre para a pessoa. Então, se você tem uma gota para a pessoa uhum. experienciar, se você tem uma pasta de dente para ela experimentar, qualquer experiência que a pessoa Isso. vai ter com você, né? E com os Uhum. produtos. Então, isso é a amostra. E para mim faz muito sentido, né? Tô falando para mim porque
não estava dando muito certo com amostrinhas, assim, eu estava desperdiçando minha energia. Então, eu coloquei bem na minha cabeça que essa experiência tem que fazer sentido para a pessoa. Para a pessoa, Então, conforme eu você... desconstruí, então eu vou com aquilo que eu estou percebendo que a pessoa necessita e o que eu tenho no momento para dar. Isso é Uhum. importante também, porque senão a gente se desgasta preparando e não flui, né? Ou Perfeito. deixa, não tem a amostra pronta, então não vou. Não, né? Aquilo que, por isso que o viver, né? O experienciar, fazer sentido na tua vida é importante, porque o tempo todo você vai estar com óleo na bolsa, na mão, né? Ou vai estar com o teu estojo de escova de dente ali, enfim, né? Isso que você fala, isso é fundamental, né? E às vezes é uma gota mesmo, né? Ela cita em 15 gotas dentro de um frasco, né? Em determinados momentos ali do material dela, porque após 2 dias você vai fazer a pergunta para a pessoa. Em 2 dias, eu quero. Qual é? O que que você está buscando, né? O que que você precisa hoje? Ah, minha questão é dor de cabeça. Você não vai dar o Wild Orange para ela, você vai dar o Peppermint para ela, ou o Frankincense, não sei, daí o que que você tem ali no momento, né? Mas geralmente é o Peppermint que é o mais eficaz, mas às vezes não é, né? Você tem que sentir, né? Se a coisa às vezes é um pouco mais tensional, dá o Past Tense para ela, né? Então, ou o próprio Deep Blue, então você tem que dar fazer as perguntas para sentir. Então, a amostra, ela tem que estar diretamente respondendo à necessidade mais urgente da pessoa. É o que ela fala, né? A pessoa está com câncer, mas tem dor de cabeça. Não vai dar, a amostra vai ser para dor de cabeça, porque é o que consegue suprir essa necessidade mais urgente dela. E você vai ficar com o contato da pessoa, porque não adianta entregar a amostra e dizer, esse aqui é meu Instagram, né? Já faz a pessoa seguir o Instagram, já pega o contato dela e já coloca. Daqui a 2 dias eu vou te ligar para saber como é que foi a tua experiência em relação a esse óleo. Vai orientar ela, né, no uso e perguntar como é que foi a experiência em relação a esse óleo. Mas é tão legal isso que ela fala ali no material dela. Desta forma, a pessoa se sente importante, você se importa com ela, e ela não se sente obrigada a ir, né? Ela vai querer ir e ainda replicar: olha, ganhei a amostrinha, usei, deu super certo, né? E ela ainda vai dar o depoimento vai te ajudar ali na hora da apresentação. Em relação ao negócio, gente, assim, porque existe uma matemática por trás disso, né? A gente quer ser elite em um mês, a gente precisa fazer 3.000 pontos. 3.000 pontos, se eu quero ser elite em um mês, eu estou começando do zero, eu preciso de 30 cadastros de 100 PVs, pelo menos, né? Ou vendas que cheguem a isso. Então é fundamental, eu vejo assim, no preparar, deixar bem claro, antes de qualquer coisa aqui, a sua meta. Onde é que você quer chegar? Porque senão a matemática ela não vai fechar, não existe magia nisso. Então se eu tenho, se eu quero chegar à elite, que é 3.000 pontos, eu tenho que fazer 30 cadastros, e para aquela Diamond Presidential, a Blue Diamond, né, que chegou a Blue Diamond em 6 meses, ela disse que ela faz a reversão dela de fechamento é de 1 para 16, que seja de 1 para 10, vai, vamos embora, a gente é melhor aí, vamos para 10. Para eu fazer 30 cadastros, para quantas pessoas eu tenho que apresentar, gente? Se é 1 para 10. Eu preciso falar com 300 pessoas. E aí, eu vou falar com 300 pessoas, quantos eventos eu vou fazer, quantos cafés, quantas apresentações,
vai ter que estar distribuído isso ao longo dos meus 30 dias, né? Então, a meta, a gente definiu onde a gente quer chegar todo mês, e ali a meta é em relação a ranking, por isso que a gente, né, a Janete pediu, eu pedi para as minhas downlines de primeiro nível, e, consequentemente, elas pediram para vocês. Ranking, poder de 3 e cadastros, né? Não sai algo assim do nada, dizer, agora eu quero ser, mas só querer não dá. É necessário olhar essa matemática, entender que não se faz sozinho também, isso é fundamental, porque senão, né, oi, 3.000, tudo eu tenho que fazer. Não, terão outras pessoas fazendo com você. E aí essa matemática e essa conversa, ela tem que estar bem afinada, né, para que isso aconteça. E aí, o que que a gente precisa ainda fazer antes da aula, antes de entregar essas amostras? Aquela coisa que todo mundo fala, que quem já leu ou quem já ouviu, né? O GoPro, ele fala tanto da famosa o quê? O que que precisa, gente? Eles falam na lista dos 100 nomes. Tá? Quem tem a sua lista viva? Minha lista está desorganizada. Vou ser bem sincera, assim. Minha lista é realmente um monte de risco, mas eu ainda preciso organizar o processo. Eu vejo que a meu furo ali do encanamento é o processo, né? Então, eu estou me lapidando para isso, assim, para organização de processo, e isso é com relação à lista mesmo, né? Porque tem muita gente, mas todas as pessoas estão em tempos diferentes ali, né? E ali, às vezes, eu deixo escapar o contato, escapar a fala, voltar a falar, né? Essa é a minha realidade. E como é que é dos demais? Não é só tua, tá? Como é que é Eu ia dos falar demais? isso, Rafa. Eu me identifico com a fala da sua ali, eu ia dizer a mesma coisa, assim, existe a lista, mas ela tá uma coisa assim que muito louca, É. né? Bem o que você falou, riscos e um pouquinho aqui, outro ali. E o que está me ajudando a manter a lista viva, mesmo que pequena, não é a lista de 100 nomes, é fazer as aulas online toda semana. Então, toda semana me comprometo a convidar pessoas diferentes para aquelas aulas, ou pessoas que me deram justificativa, tipo, não consegui estar na semana passada por tal motivo, sei lá, gostaria de estar na próxima. Daí eu reconvido essa pessoa, né? Mas me comprometer a fazer as aulas toda semana está me ajudando também a manter a lista viva. Então, toda semana eu penso em nomes diferentes, pessoas diferentes, por que que eu vou convidar cada uma dessas pessoas, mas Uhum, poderia estar melhor. uhum. É, assim como na questão da amostra, né? Às vezes a gente se limita, ai, agora eu não tenho vidrinho, então eu não vou entregar a amostra, né? A gente não pode parar por causa disso. A minha lista também, gente. Tenho coisa aqui numa folha, daí na outra, mas não é por isso que eu deixo de fazer. O ideal, obviamente, era ter um CRM, um software aí, só que tudo isso, gente, demanda tempo para botar aquela informação, as coisas não são assim, não é mágica, né? Aí eu vou ter que contratar um funcionário para cuidar desse CRM também, porque eu não vou conseguir tudo, né? Mas tudo bem, é um software maravilhoso, que tu vai acordar de manhã, ele vai te dizer, hoje tu tem que passar esses 10 e-mails, hoje tu tem que falar com essas outras pessoas aqui, porque é assim que que um empresário funciona todo dia de manhã, ele senta e vai fazer o que precisa ser feito. Né? Porque assim, ó, tudo que a gente está fazendo aqui é fundamental, só que não é ação geradora de renda. Não pensem que vocês estão fazendo ação. Aqui a gente não está fazendo ação, a gente está só conversando. A ação ela precisa ser feita.
né? A gente precisa ontem. A gente estava em café, era um domingo à tarde, a gente estava no café. Sábado, já estava em outro lugar, eu estava em outro evento. E é assim. Ah, mas no final de semana eu não quero fazer. Bom, então vai demorar mais. Se não vai querer fazer no final de semana. Pode ser que chegue lá. Vai demorar mais, né? Mas se você for consistente, você vai chegar lá. Vai depender do quanto que você se dispõe, porque uma troca, o universo entende, né? O quanto você se coloca à disposição, né, para servir, mas claro, também a gente tem que ser estratégico, também não dá para fazer um monte de coisa, daí a gente dissimula, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter muito foco, né? A lista desses 100 nomes, eles falam em 100. Não quer fazer o 100? Bota 2 nomes por dia nessa tua lista. Faz uma lista de 50, então. Né? Vai comendo por partes, né? A gente diz, vai fatiando o bife. E com uma nota, né, gente? Porque a gente já sabe aqueles 7 itens, né? Do perfil de quem faz da terra, ou do perfil quem vive. São mulheres a grande maioria, porque é a mulher que cuida, geralmente cuida da saúde de dentro de casa. Não significa que o homem não vai fazer. Quando o homem faz do terra, ele faz muito bem feito e muito rápido, né? Porque ele é objetivo. Aquilo que eu disse na semana passada, tira a expertise da frente, tira a emoção, né? Você fala com a emoção se usa no palco e depois no teu negócio tem que ser a fala reta. Então, não consegue a lista com 100 nomes? Ok, mas veja a lista com os 20 nomes, então. Eu tenho certeza que você tem. Dá nota para cada item desse. Se é mulher, se já teve algum negócio, já vai ganhar um ponto. É só pegar esse material aqui da Alice, ela bota todos os 7 itens. E, gente, vai direto nas postagens, direto com essas características de pessoas que gostam de produtos naturais, que tem um marido que apoia para fazer um negócio, né? Vai direto, não fica perdendo tempo de querer dar murro em faca. E tem gente que o que consegue é só aquilo, não adianta, não vai conseguir e evoluir mais, porque neste momento é só aquilo, né? A pessoa não quer, ela só quer viver. Então tá bom, todos são bem-vindos. Isso é que é o bom da Nutella. Então essa coisa da lista, ela é muito importante. A hélice fala para você pegar as 20 pessoas mais pontuadas para fazer o contato e convidar para essa aula. Contudo, eu já ouvi outros líderes falando que você vai levar não. Você vai levar não, as pessoas não vão no teu encontro, porque você não é a última bolacha do pacote, as pessoas têm outras coisas para fazer, tá? Eu já levei um monte de não, já marquei aula e não foi ninguém, e é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Então, não se sinta rejeitada. Aceita de sim, eu fui rejeitada. Sim, aceita. O que eu posso melhorar mais ainda, universo? Hã? Então, assim, não leva para o lado pessoal, porque todo mundo tem seus problemas. Né? Pode ser, sei lá, furou o pneu, a pessoa não conseguiu chegar. Não sabe o que aconteceu, não leva para o lado pessoal. Agora, se for uma pessoa nesse evento, tu vai atender essa pessoa com teu melhor coração, da forma mais especial possível. E a Alice fala, tenha pelo menos um consultor para cada 3 convidados. Mais do que isso, você não consegue dar atenção, você não ouve o que aquele convidado tem para dizer. Portanto, quando a gente fala em evento, não fiquem pensando num evento para 100 pessoas. Pode ser também, mas daí bota bastante consultor ali para atender esse povo todo, porque senão você vai perder energia ali, né? É muito tempo aí, você não consegue dar conta do negócio. E aí, passou, né? Daí chega um outro no outro dia e cadastra no teu lugar, tá? Então, assim, um consultor para cada 3 pessoas. É melhor que você conversa, né, diretamente com essas pessoas, ele ouve o que ela está dizendo, né? Porque às vezes a gente fica também só na nossa. Sai de você e olha o outro, né? Olha a partir com os olhos do outro, né? O olhar do outro que te inspira.
Então, dentro do preparar-se, ela colocam, né, basicamente isso. Alguém teria mais alguma coisa para colocar? Leitura de livros. Só que tudo isso, gente, não é ação geradora de renda, tá? Você não tá, ainda não está fazendo. Isso daí não traz, ainda não está trazendo dinheiro. Vai ser ação geradora de renda na hora que você conectar a pessoa, você entregar a mouse para a pessoa, daí sim. Tá? Então, ler livro, preparar-se, estudar sobre os olhos é das 8 da noite até as 10 da noite. Né? Ou sei lá, você quer trabalhar horário comercial, é um pouco difícil aqui na do Terra, a gente não tem essa flexibilidade, né? Mas faz ação geradora de renda das 8 às 6 da tarde, depois das 6 é que você vai fazer essas outras ações no geradoras de renda. Senão não vai funcionar. Não adianta eu mentir muito para mim, fazendo leituras, estudando, fazendo mentorias, cursos maravilhosos durante o dia. Por isso a Rafaela demorou tanto para sair do Silvio, né? Então eu me escondi atrás dos livros, como eu fiz durante bom tempo da minha vida, tá? E eu acho que é isso. Hoje a gente fica por aqui. Deixa eu ver se alguém. Depois a gente vai. É isso aí que a Vanessa falou, dar amostras. Não precisa esperar ter os vidrinhos para ter amostra para trabalhar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente hoje fica por aqui, vai para lá para a Janete, né? A gente fica só no preparar. Semana que vem a gente vai pro convidar. A Elis, por exemplo, vai fazer uma atividade geradora de renda agora. Vai se apresentar. Fala, Elis, fala! A Elis botou ela numa live agora, minha filha, ela já está até na rádio. Soltou! Eu e a Vanessa, né? Ah, é? Opa! É, porque não saiu o post certinho com as duas. É eu e a Van que vamos. Ai, que legal. Sim, vamos lá, né? A gente vai estar entregando conteúdo e esperando esse povo que gosta de viver bem, né? É isso aí. É isso aí. Algo para falar mais? Gente, todo mundo ficou quieto. Falei muito hoje. Vamos fazer uma foto, Rafa? Vamos! Já que, Fazer já foto que tem umas florzinhas, já que tem umas florzinhas tão lindas aí. Ah, agora até fugiram. Ó. Ah, não, tá ali, ó. Tem a Jéssica, Gia, aparece aí, a Flávia também, né? As nossas visitas extraordinárias ali, ó. Que legal que vocês estão aqui, gurias. É isso aí. Parabéns, parabéns por escolher. Então vamos lá. Sorriso, X. Oi! É isso aí. Tá bom? Valeu. Beijo. Vamos lá para o Janete. Beijo.